Boa tarde a todos. Vamos compartilhar na palavra de Deus aqui uma mensagem sobre missões. Capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Eu gosto demais dessa passagem aqui, que é uma passagem muito forte, onde vai falar da pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E ele respondeu: Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Tema dessa mensagem: mudança de estratégia. Chega uma hora na nossa vida, um momento da nossa vida, que às vezes nós temos que tomar uma atitude quando algumas coisas não vão bem, quando lutamos o dia inteiro, mesmo sendo nós pessoas experientes, lutamos o dia inteiro e no final do dia ou da noite não conseguimos aquele resultado esperado que nós almejamos. Muito bem. Esse episódio aqui, Jesus estava ensinando na praia, junto ao lago de Genezaré. Quando Jesus de longe avistou 2 barcos que estavam junto à praia e os pescadores estavam lavando as suas redes. Eles estavam lavando. Ora, eles estavam vindo, eram barqueiros, pesqueiros, estavam vindo de uma pesca. Mas como o resultado foi frustrado, nada aconteceu naquele dia. Eles retornaram com o barco vazio, sem haver nada, sem pegar nada. Retornaram e lavaram suas redes. O objetivo desses pescadores aqui: ora, vocês estavam lavando a rede porque eles não iam mais voltar para pescar naquele dia. Ia deixar para um outro dia, porque aquele dia o resultado foi frustrante, cansativo, e já era noite. Mas eram pessoas experientes. Mas pessoas experientes também passam por resultados frustrantes. Nem sempre aquilo que planejamos fazer durante o dia, às vezes acontece de imediato. Nem sempre acontece imediato. Às vezes nós temos que voltar pela segunda vez, ou pela terceira vez, ou pela quarta vez, até que nós obtenhamos o resultado esperado. Ora, esses homens aqui, Pedro e seus amigos, eram pessoas experientes, acostumadas a viver da pesca, a pagar o tributo da pesca, a cuidar de suas famílias da pesca, mas só que o resultado ali foi frustrado para eles naquele exato momento. E Jesus, então, entra num daqueles 2 barcos pesqueiros que havia voltado, e um resultado frustrante, se afasta um pouquinho da multidão. Ele tinha acabado de ensinar a multidão, se afasta um pouquinho, se ausenta num outro barco, um pouquinho mais distante da multidão, e ele mantém um diálogo com Pedro e disse para Pedro: Pedro, lança a rede no mar alto. Faz isso no mar alto. Aleluia.
Pedro então questiona Jesus e diz para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Por que o Senhor manda nós voltar de novo e lançar a rede? Um Pedro frustrado, um Pedro que passou por uma decepção junto com seus amigos, porque não trouxeram nada. O resultado foi desgastante. Aleluia. Mas ali estava alguém que tinha o controle de toda a situação para ajudar Pedro e os seus amigos naquele exato momento. Aleluia. E Pedro, seguindo o conselho de Jesus, quando Jesus mandou ele fazer em mar alto, ele então se enche de coragem. O outro texto, os outros evangelistas vão dizer, Marcos e João, Marcos e Mateus, vai dizer que Pedro, ouvindo então o conselho de Jesus, ele diz assim: mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Um Pedro que agora se enche de coragem ao ouvir a palavra do Senhor, se enche de coragem, toma ânimo e retorna novamente com seus amigos a pescar novamente. Quero dizer para você que muitas das vezes, durante o dia, os resultados são frustrantes. Durante a tarde, os resultados também são frustrantes. Durante a noite, os resultados também podem ser frustrantes. Mas quando Jesus está no barco, aleluia, quando Jesus está no negócio, não tem nada frustrado. Porque Ele que está mandando, Ele que está ordenando. Pedro podia questionar, mas ele ouviu a voz do mestre quando o mestre falou com ele: mas porque tu mandas, eu vou então lançar a rede. Pedro se enche de alegria, Pedro se enche de coragem, Pedro se enche de ânimo. Quem sabe você é um Pedro na vida? Quem sabe você é um Pedro que durante essa situação você está aí, resultados negativos, frustrados, trabalha o dia inteiro, chega à noite, não obteve sucesso ou êxito naquilo que você foi fazer e volta para a sua casa frustrado. Mas quero te dizer, essa noite você não vai voltar para a sua casa frustrado. Sabe por quê? Porque o mestre está no negócio. Jesus está no negócio. E manda dizer para você: volta novamente. Retorna novamente ao lugar onde você foi humilhado. Pedro não queria voltar, porque o lugar onde ele passou foi lugar de humilhação. Às vezes nós não queremos voltar no lugar da humilhação para passar de novo uma segunda vergonha. Só que aquele que estava declarando para Pedro voltar era aquele que não ia deixar Pedro, aleluia, passar de novo pela humilhação. Porque ele iria garantir a vitória da vida de Pedro. Ele iria garantir a vitória na vida de Pedro. É por isso que eu dei um tema a esta mensagem: mudança de estratégia. Pedro já tinha lançado todas as suas estratégias como um homem experiente para a pesca, mas os resultados foram negativos. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, os resultados foram positivos. Quando passamos a ouvir a voz de Jesus falando na nossa vida, mesmo que passamos por lugar de vergonha,
de decepção e frustrações. Mas quando o Senhor manda, nós voltamos, os resultados são positivos e esperados. Pedro volta. E para surpresa de Pedro, aleluia, quando ele lançou a rede, vieram 253 peixes. O barco ficou tão pesado que teve que pedir ajuda aos companheiros, que senão o barco ia tombar, para dividir a carga para um outro barco, para eles poderem chegar então na praia, e a alegria de Pedro foi frustrante. Ei, Pedro saiu para pescar e ficou o dia inteiro, mais a noite pescando. Os resultados foram frustrados quando ele voltou. Mas quando Jesus mandou ele voltar de volta para pescar, os resultados foram favoráveis. Tem resultados favoráveis chegando quando você sair dessa mesma situação e começar a mudar as suas estratégias. Mude as suas estratégias. Talvez você tenha usado estratégias velhas e antigas ou as mesmas. Mas tome as de Deus para você nessa tarde, para que haja uma mudança. Aleluia. Na sua vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles, Senhor, que estão distantes, meu Deus, e vão ouvir esse áudio, essa mensagem. Senhor, se porventura são pessoas que estão passando por decepção, humilhação, vergonha, Senhor, e às vezes não querem passar no mesmo caminho, voltar no mesmo caminho, porque vão ser envergonhados, Senhor, dá a eles nessa tarde a sua graça, para que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, fazer como o Senhor disse para Pedro, voltar novamente, porque os resultados vão ser bons, Senhor. Toma nas suas mãos, abençoe eles em nome de Jesus.